Eu me chamo Janine, eu sou farmacêutica clínica. Hoje eu vou falar sobre dois medicamentos que surgiram agora para tratamento da Covid-19, né? Na verdade, assim, não é muito a minha linha, né? Eu sou farmacêutica, entendo dos medicamentos, da ação e tudo, mas eu trabalho com a terapia ortomolecular, né? Eu atuo muito com a fitoterapia, tá? Mas, assim, sei também da ação desses medicamentos. Eu fiquei muito preocupada, sabe, com tudo isso. Principalmente do jeito que foi exposto o uso desses medicamentos, É né? verdade. Porque, assim, a gente está vivendo uma coisa que é tudo muito novo, né? Surgiu, ninguém sabe como lidar. É, tudo, os testes assim são todos novos, na verdade, todos os testes que foram feitos não tem, você não sabe ao certo se é esse efeito que vai fazer em todas as pessoas, né? Até porque para você começar a usar um tipo de medicamento para tratar uma doença, precisa de várias coisas, é todo um processo, né? Você pega uma classe de indivíduos para fazer, e aí faz monitoramento, e não está sendo dessa maneira. Tá? O É. que mais me preocupou, na verdade, nessa história toda, foram pessoas que, assim como o álcool em gel, que as pessoas saíram comprando e fazendo estoque, pessoas comprando esse medicamento e usando por conta própria, né, sem saber ao certo o que estava fazendo. Né? Inclusive tiveram pessoas que se intoxicaram e vieram a falecer. Não sei se o pessoal ficou sabendo sobre isso, né? E aí eu quis trazer para as pessoas tomarem mais conhecimento, né, sobre esse tipo de medicamento, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina que veio aí para trazer, de repente, uma solução para a gente, né? Como que o vírus, né? Eu vou falar um pouquinho de como que o vírus ele age no nosso corpo. Tá? Ele penetra, né, pelas nossas vias aéreas, né? E aí ele fica alojado na mucosa, no fundo do nariz, tá? E da garganta. Por isso que a gente começa, né, a sentir aquela dorzinha de garganta, tá? Ele se alojando ali na nossa mucosa, ele penetra nessas células, tá, do tecido, e ele vai se replicar dentro dessa célula. Então, ele vai desenvolver novos vírus dentro dessa célula. Essa célula, depois, ele mata, né? Conforme ele mata essa célula, ele libera os novos vírus e vai infectar novas células, tá? E aí, o que eles viram fazendo os testes com a cloroquina, né? In vitro. Na verdade, esses testes eles começaram no laboratório para ver como agia, até poder levar para essas pessoas. Até porque são medicamentos que são tóxicos. Tá? A cloroquina ela é mais ainda do que a hidroxicloroquina. Tá? Tem um potencial super tóxico, porque ela se deposita em vários tecidos do corpo. Tá? Então, eles começaram a fazer esses testes in vitro, né? No laboratório mesmo. E aí, o que eles começaram a perceber? A ver, né? Que as duas, na verdade, elas atuam bloqueando o transporte, né, do vírus. Na verdade, elas inibem a replicação desses vírus. O que elas fazem, elas transformam esse meio intracelular em um ambiente hostil para ele. Então, com isso, ele não consegue se reproduzir, tá, dentro da célula. Eles não entram dentro da célula, não se reproduzem. E aí eles acabam diminuindo a carga viral, né, dentro do nosso organismo. Além disso, eles têm também uma potente ação anti-inflamatória. Tá? Tanto que ele é usado, na verdade, esses medicamentos, eles são usados em caso de malária, de artrite reumatoide e do lúpus, tá? Então, eles são usados porque eles têm
uma potente ação anti-inflamatória. E aí, juntando a ação, tanto a inibitória do vírus quanto a ação anti-inflamatória, a gente consegue aí diminuir essa replicação viral, tá? E uma melhora do paciente mais rápida, né? Mas só que o que eles começaram a ver? Que o uso na verdade, foi na China, né? Começou a utilizar. O uso dela sozinha não tinha um efeito assim que eles gostariam que tivesse. Até porque eles usaram tanto a cloroquina, a hidroxicloroquina, junto com outros antivirais também. Então, não foi só ela, né? E aí eles começaram a associar a azitromicina, né, com esses medicamentos. Porque a azitromicina, ela é um antibiótico, né? E ela também diminui o processo inflamatório que é causado. Porque quando esse vírus ele entra no nosso organismo e afeta as mucosas, as células, as nossas células de defesa, elas vão começar a querer tirar aquele vírus dali, né? Então, você gera um processo inflamatório, tá? Então, é preciso combater também esse processo inflamatório. Então, para ajudar e potencializar esse efeito da hidroxicloroquina e da cloroquina, eles colocam junto a azitromicina. Então, mais uma vez, que a gente não deve utilizar medicamentos por conta própria, tá? Nossa, saiu comprando, né? Exatamente, o pessoal saiu comprando. Eu recebi mensagem até de uma paciente, né? Na verdade, ela foi paciente minha. O caso dela está partindo para o lúpus, e aí ela acabou tendo que fazer realmente um tratamento com uma reumatologista. E ela usa hidroxicloroquina. E aí ela me mandou mensagem porque ela não estava mais achando medicamento, entendeu? O que aconteceu foi isso, as pessoas começaram a comprar desenfreadamente, né, e acabando os estoques das farmácias, e as pessoas que precisam, que já fazem uso desse medicamento, que são bastante pessoas que têm artrite reumatoide, que têm lúpus, essas pessoas acabaram ficando sem a medicação, né? E o medo dela é agora, o que eu faço? Né? Porque nas drogarias não tem mais, tá? Ficou em falta, entendeu? Então, o que esse medicamento faz, ele é basicamente isso, tá? Ele diminui, tá? Essa proliferação do vírus e faz esse efeito anti-inflamatório também, tá? Mas o que eu quis vir trazer, né? Esses cuidados todos que a gente tem que ter com a automedicação, tá? Esse medicamento, como eu falei anteriormente, ele é altamente tóxico, tá? Então, se você não usar nas doses certas, isso aí é prescrito por um médico, tá? E vai depender da condição do paciente também, vai depender da doença, tá? Então, assim, se você faz um uso muito acima, uma dose que esteja acima ou que você não precise, você pode se intoxicar. Além disso, você pode ter problemas cardiovasculares. Esse medicamento também ele pode levar à cegueira, tá? Então, assim, é uma série de complicações que pode ter com o uso desse medicamento, tá? Que não seja para você, óbvio, né? A pessoa que faz o tratamento com o médico, ele vai fazer de acordo com a doença, o diagnóstico do paciente e o caso, né? Vale ressaltar também aí que o uso desses medicamentos, eles só estão fazendo em pacientes que estão mais graves, tá? Aqueles pacientes que já desenvolveram aqueles sintomas respiratórios, pneumonia, insuficiência respiratória, eles não estão fazendo uso desses medicamentos em pessoas que não estão com esse quadro, não estão internadas, tá? E são poucas pessoas que eles estão usando, até porque, como eu falei, né, as complicações que podem vir com o uso desse medicamento são muito grandes. Então, assim, não é qualquer um que pode usar, né? Grávidas não podem, crianças abaixo de 12 anos também não podem, pessoas que já têm algumas complicações também não podem
utilizar. Então, assim, eles estão usando em pacientes que estão realmente muito graves, tá? Além disso, o uso deles, como eu falei, não tem um estudo que comprove, né, a sua eficiência 100%. Então, não é a Anvisa mesmo, não recomenda, assim, não tem nada que diga que você deva usar esse tipo de medicamento para tratamento da Covid-19, tá? Então, assim, são testes. Como eu falei, assim, é tudo muito novo, né? Cada dia vem uma notícia diferente, a gente sabe de mais alguma coisa que o vírus faz, mais alguma coisa que acontece, que atua. Antes era só tosse, febre e cansaço, né? E evoluindo para pneumonia. Hoje em dia a gente já sabe que tem casos que dão diarreia. Então, assim, já aumentou os sintomas, né? Exatamente. A gente já sabe que pessoas mais jovens, não só o idoso, pessoas mais jovens são acometidas também com o vírus. Então, assim, o que eu vim trazer foi isso, né? Foi o risco dessa automedicação que o pessoal está fazendo, dizer o porquê, né, que você não está fazendo aí automedicação e está usando esse tipo de medicamento, tá? Não é comprovado que ele seja eficiente para o Covid. Eles estão fazendo testes ainda, testes em pequenas pessoas, são poucas as pessoas que estão fazendo os testes, estão usando. As pessoas que usaram realmente tiveram uma melhora, tá? Foi bem significativo. Tipo, a pessoa tinha uma melhora, às vezes, para a evolução da doença durava, tipo, 14 dias. E já conseguiu reduzir para 7 com o uso desse medicamento, mais a azitromicina, né? Mas não tem nada muito certo, entendeu? A Alessandra está falando, graças a Deus... fala a pergunta. Não, a Alessandra falou que parece que teve um casal que ficou grave, né? Teve, então, esse casal, assim, teve falecimento, tá? E teve um casal que ficou bem grave. Os dois tinham comprometimento, já eram hipertensos e tudo, tá? E foram internados bem grave, tá? Mas teve também casos de intoxicação com esse medicamento, que as pessoas saíram usando. Eu ouvi falar que é bom, né? E outra coisa também que é super interessante falar aqui, gente, que eu ando vendo, né, por aí, as pessoas acham que, assim, vitaminas, minerais, essas coisas, que vai combater o Covid-19. Tá? O problema é que a falta de interpretação em determinadas coisas. Como esse medicamento ele não é comprovado, tá? Não existe nenhum outro medicamento que comprove a sua eficácia com relação à prevenção do Covid-19. Tá? Não tem nenhum medicamento, nenhum suplemento vitamínico que vai evitar de você se infectar. Né? O que você pode estar fazendo assim, você aumentando, ajudando o seu sistema imunológico a melhorar, estar mais saudável. Você estando com o seu sistema imunológico mais forte, você consegue, assim, evitar que você tenha muitos danos se você for infectado pelo Covid-19. Mas nada impede de você se contaminar. O que impede de você se contaminar são todas as medidas preventivas, né? Tá lavando as mãos adequadamente. Você foi no mercado, comprou legumes, as verduras, está fazendo aí a higiene, como a nutricionista, né? A Sara falou aqui pra gente. Chegou em casa, assim, as medidas que a gente toma em casa são as seguintes: chegou da rua, banho, botar a roupa para lavar, e só assim mexer nas coisas. O sapato fica do lado de fora, depois pega o sapato, lava lá o soladinho com água e sabão. É verdade. Entendeu?
Então, assim, nada vai, medicamento nenhum, então não adianta. Ah, vou suplementar. Os compostos, as vitaminas C estavam quase acabando das farmácias. Entendeu? Então, assim, se você tem um estilo de vida ruim, assim, né? Já não tem uma vida saudável, né? Você acaba realmente comprometendo o seu sistema imunológico, você fica inflamado, né? Existem as comorbidades aí que a gente sabe que atrapalham também o sistema imunológico, que é diabetes, hipertensão. Então, assim, se você já tem, não adianta você querer se entupir de coisa achando que você vai prevenir a entrada desse vírus, né? Sim. A Ale A falou Alessandra que falou só que ela tá usa usando um chinelo. chinelo. Eu também. Eu tô usando um chinelo só, um. Aí esse chinelo fica lá na porta, quando eu tenho que sair eu uso ele, entendeu? O outro fica do lado de dentro. É verdade. Ó, e ela falou Ah, também. Pode falar. não, fala, eu ia ler isso aí, fala, Ângela. Pode falar. Pode falar, vai, fala aí. E aí me alivia de falar, acho que eu tô falando demais. Não. A Ale falou que tem pessoas que estão tomando essas medicações e não sabem porque tem interação medicamentosa, né? Isso, exatamente. Esse medicamento, como todos os outros, tá? Eles têm interação medicamentosa. Pessoas que usam alguns medicamentos aí para hipertensão e principalmente digoxina, tá? Ele aumenta os níveis desses medicamentos e aí trazem, como eu falei, trazem mais complicações, principalmente cardiovasculares, que você tem um problema de arritmia cardíaca, você aumenta, né? Para uma pessoa que já tem essa complicação, vai piorar o quadro dela, tá? E, além disso, ela também causa cegueira, né? Além da toxicidade. Então, assim, se a pessoa já faz, às vezes, algum medicamento que também é hepatotóxico, aumenta mais ainda, então a toxicidade vai ser muito maior, né? E a pessoa pode vir a óbito, como já teve caso. A Existe. Alessandra falou que. Pode falar. Ela botou aqui que pessoas que já usam outros remédios e não sabem. Já foi o que a gente falou, é isso aí. É. Aí a menina falou, Mariana, né? Falou que toma água com limão. Sumiu aqui pra mim. Vê se você consegue achar aí. Água com limão e vitamina. Isso, assim. Você pode fazer uso, né? Não é uma coisa assim que não vai ser benéfico para você. É legal, é interessante fazer, mas é legal que você faça isso durante a sua vida, né? Não só, eu acho que é até legal, assim, eu estou procurando ver os pontos positivos dessa situação toda, né? As pessoas estão procurando coisas mais saudáveis, eu acho. Porque acaba vendo que, assim, se você tiver o sistema imunológico bom, você vai reagir melhor contra a Covid-19 e tal. Então, assim, mas isso é em todas as doenças, né? Todas elas, todos os vírus, né? Qualquer vírus que você venha ser infectado, qualquer tipo de doença, comorbidade que você tenha, se você tiver com o seu sistema imunológico fortalecido, você vai reagir muito melhor. Então, assim, eu acho que um ponto positivo que ele veio aí foi para mostrar que a gente precisa cuidar um pouquinho mais aí da nossa saúde, né? Que a gente tem uma população bem doente, né? São bastante obesos, hipertensos, diabéticos, né? Justamente porque não tem esse estilo de vida aí mais saudável. A falou que toma vitamina C. Tem a Sara tá falando, alimentação fortalece o corpo. Isso aí, alimentação. Eu acho que tudo começa com a nossa alimentação, né? Independente de você fazer atividade física ou não, que é essencial, óbvio, né? Que a atividade física também é comprovado que você aumenta o sistema imunológico também, então é essencial. Uma coisa ajuda a outra, né? Na verdade. Mas a alimentação é essencial. Você ter uma boa alimentação aí, rica em vitamina C, né? Você garante, você se previne, né, de vários tipos de doenças. E também a vitamina D, tá, gente? Não esquecendo que a vitamina D aí fortalece demais
é uma das vitaminas, na verdade ela não é uma vitamina, tá? Ela é um hormônio. Poderia até fazer uma live sobre isso. Ela é um hormônio, ela é um hormônio esteroide, né? Porque ela vem do colesterol, mas ela é uma das vitaminas, que ela foi classificada como vitamina, que ela atinge, na verdade, diretamente o nosso sistema imunológico, tá? Ela estimula toda a produção do nosso sistema imunológico, fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então, aí vai uma dica, gente, fica 20 minutinhos lá no sol todo dia, aproveita. Pega lá, você que tem quintal, fica no quintal, você que não tem janelinha, fica na janela, tá valendo. É verdade. Só faz bem para a saúde. É, isso aí. Ó, a Lê tá falando. Participa de todos os processos metabólicos, vitamina D, a gente tem receptor dela em todo nosso corpo inteiro, tá? Vai do cérebro até a unha do dedinho do pé. É um bom tema para a próxima live. A próxima live a gente faz sobre a importância aí da vitamina D, que o pessoal precisa saber. O pessoal fala muito de vitamina C, né? Mas a vitamina D ela ainda é mais essencial para o nosso organismo do que a vitamina C. Uma boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma linha de raciocínio ou linha de estudo que quem já toma essas medicações tem alguma possibilidade de não pegar esse vírus ou não? Então, Gabi, não se sabe ainda ao certo. Como eu te falei, assim, os estudos não são conclusivos, né? Para você ter um estudo que diga que você previne ou que você trata determinada doença, você pega 2 grupos de participantes e idade de, sei lá, de 20 a 50 anos, vamos dizer assim, né? E aí você pega um estudo com um grupo controle e um grupo usando aquele medicamento. E você faz durante um tempo aquelas análises, entendeu? Então, assim, é muita coisa para você dizer se realmente ele previne ou se ele trata mesmo, se é certo o tratamento com esse tipo de medicamento. Não tem como dizer que as pessoas que já usam, elas não vão ser contaminadas pelo vírus. Não dá, você não tem como. Eu não posso nem te falar assim que sim, que não, porque todos os estudos que eu vi que fizeram, eles nem falam sobre isso. As pessoas que já usam, né, de ter alguma coisa que indique a pessoa já estar prevenida de pegar o vírus, né, de ser contaminada, na verdade. Eu acredito assim, como já usa esse tipo de medicamento, se ela for contaminada pelo vírus, eu acho que vai ser menos agressivo. Pode ser até que ela nem tenha os sintomas. Até porque ele não é usado sozinho, tá? Foi o que eu te falei, ele não é uma monoterapia nesse caso. Eles estão unindo a ação da azitromicina, até por conta do processo inflamatório que causa, né, a doença. Então, eles estão unindo para poder potencializar esse efeito dessas drogas, entendeu? Entendi. Muito obrigada pela resposta. Infelizmente não tem como te dizer, eu te dar assim, seria maravilhoso, né? Falar assim, não, ela previne, né? E a gente poder estar usando. Porque eu acho assim, a gente fica muito naquela expectativa, né? De, vacina, né? Porque é uma coisa muito nova e que dissemina muito rápido, né? Então a gente acaba tendo meio que receio de se infectar, ou próprio medo, né? Que as pessoas têm, e aí acabam fazendo essas coisas mesmo, de correr atrás do que não é o certo, né? Sabe se é o certo. Tá. Eu acho que esses estudos já estão sendo feitos aqui no Brasil, com essas medicações. Sim, tá fazendo sim. Tá fazendo no Albert Einstein, já tá fazendo, em alguns locais aí já estão fazendo o uso desses, testando nesses pacientes, tá? Os pacientes mais graves. Então, como eu te falei, aqui eles estão testando com a azitromicina. E assim, os resultados estão sendo bem promissores, tá? As pessoas estão se recuperando bem mais rápido, como eu te falei.
Então, mas mesmo assim, são casos mais graves que eles estão utilizando, não é qualquer um que pode usar esse tipo de medicamento e não é em qualquer um que eles estão fazendo. Tipo assim, são pessoas que estão infectadas realmente, deu positivo o exame, tá? Estão com comprometimento respiratório, então eles estão utilizando apenas nesses pacientes, que são poucos, tá? São bem poucos os pacientes. Por isso que não tem nada muito certo. Entendeu? Os pacientes que evoluem com a doença para ficarem bem graves a ponto de ir para ventilação mecânica são bem poucos ainda. Graças a Deus estão sendo bem poucos. Mesmo, né? Estão sendo bem poucos, graças a Deus. Graças a Deus, assim, a quantidade de pessoas que estão indo nessa condição já são pessoas que têm comorbidades, pessoas que têm o seu sistema imunológico comprometido, né? Aí elas acabam tendo uma evolução mais rápida da doença e partindo para essas questões respiratórias, né? Insuficiência respiratória, pneumonia. Se você quiser agora falar um pouquinho do seu trabalho também, mais um pouquinho. Então, eu falei, né, mais cedo, mas o pessoal estava todo mundo aí, né? Eu quis trazer esses medicamentos, não é a linha que eu trabalho, tá? Até porque esse é medicamento. Por causa esqueci de comentar, por causa dessa situação toda, né, de confusão das pessoas irem nas farmácias e comprarem estoques e tudo, agora ele é um medicamento controlado, tá? Então, ele só é comprado a partir de apresentação da receita médica mesmo, tá? Fica retida na farmácia. Então, para não ter mais esse tipo de problema, né, das pessoas fazerem automedicação com ele, eles acabaram colocando na portaria 344, que a gente fala, que é dos medicamentos controlados. E aí eu quis trazer isso para vocês justamente por ter visto o desconhecimento, né, das pessoas. É um medicamento... né, a pessoa fala, cloroquina, hidroxicloroquina, muita gente nunca ouviu falar nesses medicamentos e não sabe o que pode causar, né? Então eu quis trazer isso, não é a minha linha, né, como eu estava falando, não é a linha que eu trabalho, até porque esse é medicamento de receita médica, tá? Eu sou farmacêutica, eu atuo na área clínica e eu trabalho na área dos naturais, né? A fitoterapia, eu trabalho com terapia ortomolecular, né? Vitaminas, minerais e a parte de fitoterapia e nutracêuticos, tá? Faço suplementação esportiva, gerenciamento de emagrecimento, né? Trabalho mais com a linha natural, não é essa a minha linha, mas por ser farmacêutico, eu acabo me interessando bastante sobre isso, sobre esse assunto. Tá certo. Então tá. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, aí tem alguma dúvida, quer perguntar, falar sobre, né, qualquer coisa aí sobre esse assunto? Ó, tem uma pessoa que fala embaixo. Ó, algumas pessoas acreditam que se tomarem assim estão imunes do vírus, né? Então, foi o que eu falei aqui. A Gabi até me perguntou se a pessoa que já faz uso, se ela está imune. Não tem como a gente mensurar isso, tá? Como eu falei, é tudo muito novo, os estudos são poucos, não tem nenhum estudo que seja que fala assim, não, comprovamos que ele evita o contágio, ele previne, não tem. Tá? Não tem esse estudo ainda vai demorar bastante, tá? Estão aproveitando que a gente está aí nessa pandemia, né? Nessa epidemia aqui, e estão aproveitando para fazer os testes nessas pessoas que eu te falei, que são bem poucas. Mas tudo muito, não tem nada conclusivo, né?